Segundo estimativa recente do Banco Central, o déficit externo do Brasil, chamado de transações correntes, totalizará 53 bilhões em 2012, praticamente o mesmo patamar verificado no ano passado. Não se confirma, portanto, a piora desse indicador prevista no início deste ano, quando se estimava uma entrada de investimento externo direto no montante de 50 bilhões de dólares. A redução do valor projetado para o déficit externo deste ano deve-se à queda do fluxo de remessa de lucros e dividendos ao exterior, que se previa que poderia chegar a 39,6 bilhões neste ano. A projeção atual da remessa de lucros caiu desse valor que eu mencionei para 24 bilhões de dólares, por isso o déficit será menor. A remessa de lucros ao exterior diminuiu 45% entre janeiro e agosto deste ano, em comparação ao mesmo período de 2011, de 25,6 bilhões de dólares para 14,2 bilhões de dólares neste primeiro semestre de 2012. Por outro lado, a projeção do Banco Central é que neste ano o fluxo de investimentos externos diretos alcance 60 bilhões de dólares. Será o sexto ano consecutivo, desde 2007, o sexto ano consecutivo, que o fluxo de investimentos externos diretos financiará o déficit em transações correntes do Brasil, ou seja, o déficit externo. É que, em função da escassez de opções de investimentos em função da crise mundial, continua firme o apetite do capital estrangeiro por investir no Brasil. Muitos analistas da economia brasileira acham ótimo o fenômeno e elogiam a capacidade de o Brasil atrair os investimentos externos diretos, apesar da grave crise mundial, que aguçou o medo do risco dos investidores em todo o globo. Mas o fato é que esses capitais para investimento direto basicamente vêm ao Brasil para adquirir o controle de empresas nacionais. Essa que é a grande verdade. Somente no primeiro semestre desse ano, as corporações estrangeiras adquiriram 167 empresas de capital nacional, a maior liquidação de empresas privadas brasileiras num único semestre de toda a história do país. A maior parte das empresas nacionais foi comprada por transnacionais com sede nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e na Alemanha. Pesquisas mostram que, desde 2004, passaram a ser controladas de fora do país 1.167 empresas que antes eram nacionais, sendo que dessas, 86%, 1.009 empresas, desnacionalizadas após 2006, ano em que o governo federal passou a facilitar o ingresso no país do investimento estrangeiro direto. Com esse processo de desnacionalização da economia se aprofundando, cada vez mais os centros de decisão econômica das empresas estarão localizados nos países centrais do capitalismo, que foram pioneiros na industrialização e no desenvolvimento de novas tecnologias. As grandes corporações transnacionais tomam suas decisões de investimento levando em conta os seus interesses estratégicos e não os interesses deste ou daquele país onde mantém filiais. Por outro lado, os interesses dessas empresas, quase sempre, estão profundamente imbricados com os interesses estratégicos dos Estados nacionais onde estão sediadas. Além disso, um país com a economia inserida de forma dependente no sistema mundial corre o risco de desindustrialização, dependendo de como as empresas transnacionais que nele atuam definirem a organização de suas cadeias de produção e seus fornecedores. A distribuição das plantas industriais dos grandes grupos capitalistas segue as suas lógicas globais, que não levam em conta, obviamente, os interesses de países específicos. Nos países centrais e nos demais BRICS, são comuns políticas em benefício das empresas de capital nacional, especialmente nas áreas mais estratégicas da economia. No caso da China, inclusive, existe o controle do planejamento do Estado, exercido pela alteração direta de suas empresas e, através de acordos, com as transnacionais que lá investem. Esses países têm também uma política definida de compras governamentais que privilegia as empresas nacionais.
corretamente, aliás, adotadas no Plano Brasil Maior, que estabelece preferência por produtos nacionais nas compras governamentais dos setores de medicamentos, fármacos, biofármacos, retroescavadeiras e motoniveladoras. Os Estados Unidos, que adotam programas semelhantes de incentivo à compra de produtos produzidos nos Estados Unidos, nos acusaram, evidentemente, de sermos protecionistas. As empresas estrangeiras que adquirem empresas brasileiras são, regra geral, megacorporações transnacionais com seus centros de pesquisas localizados, em geral, nos países onde ficam as suas sedes. Se deixar ao sabor das estratégias dessas empresas, a aquisição de empresas nos países periféricos nunca, jamais significará, de forma alguma, transferência de tecnologia. Longe disso, significa continuar dependente de importação de tecnologia, forma clássica pela qual as transnacionais remetem divisas ao exterior. Mais do que isso, com a venda de empresas nacionais, centros de pesquisas podem ser fechados, seguindo uma estratégia global desses grandes capitais, com evidentes efeitos sobre a educação e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento no Brasil.